Buenas pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos saber se é hora de vender milho ou não. Enfim, chegou a hora de vender milho? Ibovespa caindo, eleições americanas está para acontecer, o milho começando o movimento de correção, chegou a hora de vender, como vender milho, como operar vendido. Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai ficar sabendo. Embaixo no vídeo há um sumário com o que eu vou falar durante o vídeo e o tempo em que cada uma dessas etapas acontece. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, curte o vídeo, vai comentando sobre sugestões, dúvidas e eu tento responder o quanto antes. Beleza? Vamos adiante. Então, deixa eu mudar minha tela aqui e eu vou botar no CCM, que já está aqui. E aí, chegou a hora. Guilherme, vamos vender milho ou não vamos vender milho? Primeiramente, antes de falar se é hora ou não de vender milho, eu tenho que falar sobre como operar vendido. Como é que a gente faz uma operação vendida? Porque comprar é muito trivial. Vender não é tão intuitivo e muita gente não gosta de vender. Então, basicamente, operar vendido é praticamente igual a operar comprado, porém tem algumas peculiaridadezinhas ali que a gente tem que levar em consideração. Beleza? Eu vou só limpar meus estudos aqui. Não era isso que eu queria. Vamos lá, opções de estudos, excluir CCM FUT, sim. Pronto, está limpo aqui. Bom, primeiramente, vamos falar, esquecendo o milho agora, como que a gente opera vendido. Eu tenho duas coisas importantes que a gente tem que levar em consideração sempre, que eu sempre gosto de falar. O que que é? Primeiramente, simetria de risco entre operar vendido e operar comprado. Guilherme, o que é isso? Bom, vamos pegar primeiro uma ação, fazer um exemplo com uma ação. Vamos pegar aqui MGLU3. Magazine Luiza, deixa eu botar um gráfico semanal, vamos vir lá atrás, tá? Beleza. Suponhamos que eu vá operar comprado a ação da Magazine Luiza, tá? E vamos supor que hoje não é dia 1º de novembro de 2020. Vamos supor que é outro dia qualquer, mais para trás. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar. Até quando essa ação pode subir? Até quando Magazine Luiza pode subir? Se eu vou operar comprado, o limite de teto, vamos dizer assim, que um preço de uma ação pode chegar é o infinito. Não tem limite de teto. A ação hoje está valendo R$24, mas ok, teve um split dela há pouco tempo, ela estava valendo 80 e poucos reais. Então, se não tivesse, ela estaria lá perto de R$100. Então, a ação não tem limite para subir. Nada tem limite para subir. O preço vai de 0 ao infinito. Magazine Luiza, daqui a 10 anos, pode estar custando R$1.000 a ação. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que notar. E na venda, como é que funciona? Qual é o preço mínimo que eu posso chegar na venda? Ou melhor, se eu for operar vendido, né? Qual que é o preço mínimo que pode custar uma ação? 0. A ação da Magazine Luiza não vai valer menos 5, menos 2. Ou seja, eu tenho uma simetria de risco limitada para venda e ilimitada para compra. Se eu comprar hoje Magazine Luiza, se eu conseguisse comprar hoje, domingo, a 24,63, uma ação, eu comprar ela aqui, eu posso ganhar infinito, eu posso botar R$1.000 no bolso daqui a pouco, ou se eu vender uma ação aqui, eu posso ganhar na venda essa diferença aqui que vai ser R$24,63. Basicamente é isso. Beleza? Então, essa já é uma diferença. Ou seja, se eu for comprar, eu posso ganhar até infinito. Se eu for vender, eu posso ficar vendido até chegar 0 ou próximo disso. Porque 0 nunca chega, né? Vale 1 centavo, alguma coisa assim. Chega próximo disso. Mas aí tem outros poréns. Se eu for pegar uma ação, sei lá, OGX, nem sei se tem histórico ainda aqui. Não vai ter. Mas se eu pegar uma ação como se fosse OGX, o que acontece? OGX custava um certo valor antes de quebrar. Se ela começar a cair e eu continuasse comprado, até a hora que ela sair da bolsa, quando eu for vender, talvez não tenha liquidez, porque para eu vender alguém tem que comprar. Quem é que vai querer comprar meu preço da quebrada? Então também tem esse porém, então tome muito cuidado com isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é sobre a velocidade com que ocorre
as altas, as subidas e a velocidade com que ocorrem as quedas. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Geralmente, eu peguei o gráfico de Emiglu aqui porque foi uma alta histórica, né? 91.000% desde 2016. É um absurdo que subiu o Magazine Luiza. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Geralmente, esse caso aqui é um caso à parte, ela subiu muito rápido. Mas tu pega empresas que não foram uma Magazine Luiza, que além dela, pouquíssimas tiveram esse comportamento ao longo da história. Geralmente o que a gente nota? Posso pegar esse padrão aqui, ó, que as altas são muito, ou diríamos, quase que infinitamente mais moderadas do que as quedas. Ou seja, o mercado, a famosa frase, o mercado sobe de escadinha e desce de elevador. A gente demorou aqui, tentando pegar do mesmo ponto, tá? Vamos tentar pegar do mesmo ponto mais ou menos aqui, seria aqui. A gente demorou 180 dias para subir 136%, ou seja, 6 meses. E voltou na mesma estaca em 20 dias. Então, olha o tempo que demorou. Demorei 6 meses para chegar daqui até aqui e 20 dias para afundar. Ah, mas foi coronavírus. Sim, mas todas as quedas sempre são mais altas. Pode ver que geralmente os candles de alta de qualquer ativo são candles menores e mais constantes. Então são mais candles. E os candles de baixa, quando o ativo está numa tendência de alta, obviamente, são candles maiores e são menos candles. Então a gente tem lá 5, 6 candles subindo devagarinho, vão subindo sem parar. E a gente tem 2 candles fortes caindo para baixo, ou 3 candles fortes caindo para baixo, e já chega no mesmo nível antes daqueles 5, 6 candles que estavam atrás. Então, mais um ponto a se cuidar. O mercado sobe de escadinha e desce de elevador. O que isso tem a ver com operar comprado e operar vendido? Tem a ver o seguinte, vamos supor, e agora eu vou entrar lá no milho, que é o que a gente quer falar nesse vídeo. Vamos supor que eu vá ir para o gráfico diário no milho e queira operar vendido no milho. Certo? O milho caiu já aqui, pegando desse topo até o fechamento de sexta-feira, 6,4 pontos. Tá? Ele caiu 6 pontos aqui, 6 pontos, quase 6 pontos e meio. E ele subiu antes aqui, quase que isso também. Então ele está praticamente no 0 a 0. O que a gente nota? Geralmente o movimento, igual que eu falei lá, ó, ele sobe com vários candles pequenininhos e os candles quando desce são candles um pouco maiores, porque ele desce mais rápido e cai mais rápido. Olha o tamanho da volatilidade que deu nesses dois candles aqui com 10 pontos. Então, se a gente for falar em operar vendido no milho, primeira coisa que a gente teria que ver. Qual que é a tendência do milho? Aí eu posso botar num gráfico semanal. Fica facílimo de ver. Tendência de alta. Gráfico mensal, tendência de alta. Gráfico diário, tendência de alta. Porém, a média móvel de 8 está querendo virar para baixo. Gráfico de 120 minutos. Não pegou. Gráfico de 120 minutos. Opa, está começando uma regiãozinha de consolidação. E gráfico de 60 minutos. Ele já está querendo virar para baixo. Olha a média móvel de 8 cruzando a média móvel de 80. Se vocês verem, tem um vídeo no canal falando como operar milho. E eu falo em operar comprado, que é cruzamento de médias móveis. Cruzou para cima, compra. Olha o tamanho dessa subida. Operar vendido, poderia usar a mesma forma. E sim, dá para usar a mesma forma. Eu poderia operar vendido no milho fazendo cruzamento de médias móveis. Então, por exemplo, segunda-feira, se abrir caindo, eu posso vender milho. Tanto é que, se vocês repararem, na sexta-feira eu saí fora do milho, nessa região aqui, onde ele começou a querer fechar perto da média abaixo da média móvel de 8, eu já caí fora do milho. E aí, se a gente casar esse ponto aqui, mais ou menos, aqui assim no olho, e colocar ali 81 com 0,5. Foi onde eu saí. E botar aqui o gráfico de 60 minutos. Olha onde é que está 81 com 0,5. Está chegando na média. Rompeu para baixo, estou fora.
Então eu ainda comentei no vídeo, quem assistiu o vídeo de sexta-feira, eu falei, o ponto ideal seria vender um pouquinho mais abaixo, 79 um pouquinho. Por quê? Porque era um momento ali que era aqui, na verdade, né? Que ele tentou voltar, não voltou, rompeu para baixo, pum, vende aqui. 79 e pouco. Mas eu decidi me antecipar, porque eu já estava comprado há muito tempo, e eu já estava acreditando que estava perdendo força, e também a volatilidade do mercado americano e tudo mais. Eu não queria estar muito comprado nisso aqui não. Mas, ou seja, rompendo para baixo é um bom movimento. Então, ok. O que a gente tem? A gente tem um tempo gráfico de 60 minutos indicando é venda. A gente tem um tempo gráfico diário indicando que, vamos colocar aqui point fix, e a gente tem aqui o famoso topo duplo acontecendo. E a gente dormiu sexta-feira nessa região aqui, que é a região de suporte desse topo duplo aqui. Se ele bater aqui e voltar para cima, beleza, não é mais um topo duplo. Agora, se ele vir aqui furar e fazer isso aqui, é um topo duplo clássico e vai embora. Tendência do mercado é vir aonde? Talvez nessa média aqui embaixo, que casa mais ou menos com esse pullbackzinho aqui e a primeira perna da DCM. Pode ver que o mercado ele respeita os lugares, o milho principalmente, respeita muito a análise técnica. Então seria muito plausível, vamos dizer assim, que ele chegasse, se romper aqui essa região, vamos botar uma linha aqui, ele chegaria aqui em 63 e pouco. E aí eu volto porque eu falei no início do vídeo. Quando que ele vai chegar aqui? Vamos lá. Se ele sobe bem devagarinho e desce rápido, ele tem que chegar aqui rápido. Então mais uma dica para quem quer operar vendido. Vamos supor que segunda-feira ele comece caindo e eu faço uma venda aqui. Vendi aqui. Aí na segunda mesmo, ele vem e faz um candle preto aqui. Preto menorzinho. Beleza. Aí na terça ele vai lá e faz um candle verde. Opa. Na quarta faz outro candle preto. Na quinta faz outro candle preto. Na sexta, aí ele vem lá sexta-feira que vem e faz um candle preto. Um candle preto. Segunda não, agora me lembrei, segunda é feriado. Mas terça, esquece então aqui. Vamos fazer de conta aqui. É segunda-feira da outra semana. Depois ele faz um outro candle verde aqui. Depois ele vem e faz um candle preto. Aí depois ele vem e faz um candle de lado, que não mexe quase nada. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que ele caiu, porém agora ele começou a ficar de lado. Obviamente que meus candles estão horríveis aqui, mas é só para ter uma ideia. Ele começou a ficar de lado. Então se, quando ele cai muito rápido, e aí o milho, ou qualquer ativo, tá? Qualquer papel, quando cai rápido, ele vai lá e dá uma puxada para baixo, e depois dá uma parada, é hora de ligar a luz de alerta e opa, eu acho que ele está chegando aonde ele quer. Por quê? Porque ele já parou de cair. Porque se for para cair mesmo, ele vai cair rápido e vai afundar. E vai ir até onde para. Aí é óbvio que geralmente o mercado sempre tem aquele repique. Então aquele negócio, tá subindo, tá lá em cima, aí pum, começa a cair, vem, cai, às vezes ele vem, cai mais um pouco, dá um repique aqui, e aí depois afunda de vez. Então, tem isso aqui, a gente tem que levar em consideração, não vai cair em linha reta para baixo, né? Mas então assim, se tu vender milho, a mensagem que eu quero deixar nesse exemplo aqui é assim, se tu vender milho, ou qualquer ativo, tá? Tô falando do milho, então vou continuar no milho. Tu vender milho hoje, ele andar um dia caindo, 2 dias caindo, depois anda de lado, sobe, anda de lado, cai um pouquinho, anda de lado, começa a ligar a luz de alerta e já pensa em sair da posição ou fazer pelo menos uma parcial. O que pode ser que ele comece a voltar. E a gente sabe que ele não vai cair infinitamente, porque o ativo dificilmente, no caso de uma ação, uma empresa tem que quebrar para ela valer zero. Só que aqui a gente está falando de uma commodity. O milho vai acabar? Vai, ou melhor, vai acabar não, né? Se acabar ele subiria. Mas o milho vai chegar a um ponto que vai ter tanto milho no mundo que vai ser de graça, que nem o ar que a gente respira? Não. Então qual que é a chance do milho virar zero? Praticamente impossível. Quase que insignificante. Então ele vai chegar num ponto que vai descansar e achar aquele preço correto.
Então ele está lá em cima, se resolve cair, por quê? Porque está muito caro. Então se ele começar a cair, ele vai cair para... Não, vou tentar achar o preço justo do milho. Tem que pensar no mercado como isso. Opa, subiu demais, o preço justo é 63. Então vamos esperar chegar em 63. Chegou em 63, aí beleza. Ali é o preço justo. Aí em cima daquele preço justo seria a variação normal, de um dia sobe mais, um dia sobe menos. Está mais escasso, sobe mais um pouquinho. Está bastante milho no mercado, a safra foi ótima, cai um pouco. Mas sempre operando naquela região, naquela que seria a famosa região das médias móveis. Então assim, se você começar a vender, cair rápido e logo parar e começar a ficar andando de lado, já faz uma parcial, porque talvez ali seja o ponto dele descansar. Ah, mas pode ser que caia mais. Pode, mas talvez, e a grande chance é que a próxima queda seja uma pernada bem menor. Então já vai ter pego a maior parte do movimento. A gente tem que cuidar no mercado também para não ficar ganancioso. Porque compra em um determinado momento, começa a subir. Se o cara não fazer a saída parcial ou a saída final dele e achar que vai subir até a lua, vai chegar um dia que vai tomar uma paulada para baixo. Na melhor das hipóteses, ele vai devolver um monte. Na pior das outra hipótese não tão ruim, ele pode ficar no 0 a 0, mas isso dá uma frustração gigantesca na cabeça da gente, porque a gente comprou, chegou a ganhar, sei lá, 6, 7% no ativo, depois saiu no 0 a 0, dá uma dor, porque tu não perdeu o dinheiro, mas tu deixou de ganhar, mas pra gente soa como perdeu, porque aquele dinheiro chegou a ser meu por um momento, mas eu devolvi tudo. Ou na pior das hipóteses ainda, ele vai e o cara esquece de ver parcial, esquece de ver tudo, acha que só vai comprar e subir, e o negócio vem de um dia para o outro, começa a derreter e vai lá embaixo e sai no prejuízo. O cara estava ganhando 5, 6, 7%, 2 semanas depois está com menos 4%. Isso não tem cabimento. Não tem como ser um trader em longo prazo, ser investidor por toda a vida, deixando isso acontecer. Os bons não deixam isso acontecer. Depois que andou um certo tanto para cima, se tu deixar voltar do 0 a 0 já é algo errado, deixar ficar negativo então está completamente com gerenciamento de risco de cabeça para baixo. Não realiza lucro e só realiza prejuízo. Aí chega lá embaixo, estou perdendo muito, pum, cai fora. Tu vai ver a tua planilha, é só prejuízo porque tu chegou a ganhar contabilmente, né, porque não realizou, e realizou seu prejuízo. E também não tem lógica isso. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando. Operar vendido, praticamente igual a operar comprado. O que tem que prestar atenção? Ele cai muito mais rápido do que sobe. Então, o movimento de venda geralmente é muito mais rápido. Se tu fica, normalmente, 15 dias numa operação comprado, é bem provável que numa operação vendido tu vai ficar 3, 4, 5 dias. E olhe lá. Talvez bem menos, 2 dias. Porque ele cai muito rápido. Outra coisa, tem limite para queda. O ativo, uma empresa, pode chegar no máximo a 0. Uma commodity dificilmente vai chegar a 0. Ok? Petróleo durante a pandemia chegou a menos 5, menos 10 dólares. Então o petróleo chegou a valer negativo porque tinha muito petróleo, não sei o que mais. Sim, não tinha demanda, todo mundo no lockdown. A Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia deu aquele rolo com o petróleo, botaram abriram as torneiras, como se fala no petróleo, lá para baixar de propósito o preço do petróleo. O petróleo caiu um monte, até que chegou, o petróleo Brent estava valendo negativo, a ação da Petrobras que chegou a custar R$11. Só que também teve uma questão de contrato, ali estava vencendo o contrato do petróleo, e quando com vencimento o pessoal não tinha liquidez de se desfazer da posição, tinha muito estoque de petróleo. As empresas estavam pagando para remover os estoques de lá, porque tinha estoque demais. E a gente sabe que poço de petróleo não tem como fechar. Depois que ele é perfurado, se tu lacra ele é uma vez só, então tem que estar sempre aberto, porque a pressão é muito forte. Então tu tem que sempre tirar o petróleo de lá. Então as empresas estavam pagando para ser retirado, aí o petróleo chegou a valer negativo, mas isso não se caracterizava uma operação, porque não conseguia operar com petróleo negativo. Poucos dias depois ele já virou para cima e voltou ao normal. Foi mais uma jogada político-econômica entre os países lá. Mas, tirando esse fato histórico, que foi a primeira vez na vida que aconteceu, a gente tem que levar em consideração a velocidade da queda, muito mais rápido, o preço que pode valer o ativo, se for uma empresa, 0, se for uma commodity, dificilmente vai chegar próximo disso, então ele vai tentar chegar numa região mais um preço justo, digamos assim,
que casa com as médias móveis. Se a gente colocar, por exemplo, a média móvel de 200 aqui no milho, que é um período bem longo, a gente vai ver que o preço está lá em 52. Então, cair até 52 é difícil? Sim, porque é uma paulada para baixo, baseado no que aconteceu esse ano. Só que, se a gente pegar aqui, ó, 2020, a gente iniciou, cadê o ano? Está aqui, mais ou menos aqui, ó, 2/1. A gente iniciou o ano de 2020 com o milho a 38. Se o milho que está a 80 cair a 52 lá na média móvel de 200, não vai ser nenhum absurdo. Vai ser um absurdo para quem está comprado. Olhando o gráfico do milho fazer esse movimento gigantesco aqui vai ser esquisito. Mas em questão de fundamento, questão de preço, não. Porque ainda assim ele vai ter valorizado 15 pontos no ano. O que não é nada muito absurdo. Se a gente pegar 2019, entre janeiro e dezembro, estou fazendo meio no olho aqui, valorizou quanto? 7 pontos. Então, olha só, olha que interessante. Mesmo o milho tomando uma paulada para baixo aqui, de todo esse movimento de alta, devolvendo tudo, até aqui a região de junho, né, que aqui é 3/9, junho, julho aqui já, aqui a 9 já passou de agosto, né? Já é setembro. Toda essa região aqui, mesmo ele devolvendo toda essa pernada gigantesca de alta, ele ainda vai ter uma valorização grande no ano. Então, se atentem a isso. Está muito esticado isso aqui. E a hora que resolver cair, talvez caia muito forte. Então, essa região aqui poderia ser uma região de alvo, se o milho resolver cair forte. Beleza? Ah, então eu vou vender. Vai chegar segunda-feira, eu vou vender, porque olha só o tamanho. Eu posso pegar 20 pontos aqui, quase 30. Vou colocar 5 contratos de milho aqui e vou vender. Não. Não é bem assim. Por quê? Porque a tendência é de alta. Se a gente olhar o gráfico semanal, que é o gráfico, um dos que mais mando, semanal e mensal, é de alta. Ok, fez um candle bonito vendedor aqui. Mas ainda não começou, não ativou esse candle. Se na segunda-feira ele começar a cair e romper esse candle para baixo, fechar um candle preto aqui, aí é venda. Aí é venda, coloca um stop aqui atrás, vai ter que pagar um stop aí de 6,2, 6,3 pontos aqui, é um stop não muito barato, se tratando de milho, porque o milho geralmente anda pouco, pode ver ele subir em 2019 7 pontos o ano inteiro, e tu vai botar em uma operação um stop de 6. Só que dado a volatilidade que está o milho, esse stop aqui é um stop justo. Então tu vai colocar um stop grande, claro, pode operar em tempo gráfico menor, né? Mas eu estou falando do semanal, que é muito mais assertivo. E aí tu bota aqui uma operação de venda que tu, pelo menos aqui, de 8 pontos, tu poderia ganhar. Ou seja, uma operação praticamente 1 para 1. Se ele resolver vir nas médias, aí sim a coisa fica bonita, né? A gente tem 30 pontos para baixo com um stop de 6. Provavelmente ele não viria direto, ia fazer um monte de pullback, ia andar de lado, ia tentar subir, porque o movimento de alta estava muito forte. Mas se ele resolver cair, aí a gente tem opções de aumentar a mão. Lembrando que no fundamento o milho está ficando um pouco mais escasso, a safra está um pouco mais complicada, então a tendência, esquecendo tudo o que aconteceu esse ano, a tendência natural, sem coronavírus, sem nada, era que o milho subisse ao longo de 2020. Ok? Então tem que considerar, provavelmente ele não vai voltar para o preço que estava em janeiro. Então, ainda assim ele vai ficar, talvez ele corrija um pouco, porque ele subiu demais. Assim, o milho vai subir, beleza, opa, subiu muito, não era para subir tanto, volta um pouco, termina o ano aqui, beleza. Então talvez ele venha aqui para baixo. Eu acho que está na hora de vender, mas eu não vendo sem um sinal. O gráfico diário já está me indicando, vende. O meu modo de operar, o gráfico diário está me dizendo o seguinte: se terça-feira, estou falando segunda porque costumo, mas se terça-feira abrir caindo aqui, é venda, posso botar pelo menos um stop aqui atrás, para ser um pouco mais cauteloso na questão de gerenciamento de risco. Posso ter um stop aí, então, de tamanho desse candle aqui, que seria ali praticamente 2 pontos. Então, rompendo para baixo segunda-feira, terça-feira, posso botar um stop. Lembrando que aqui tem esse pavio aqui, que pode ser uma região de resistência. Então, ele pode bater lá e voltar. Pode tentar chegar aqui de volta. E aí, se romper para cima aqui, talvez eu caia fora. Não estou dizendo que eu vou fazer essa operação. Tudo depende de onde ele vai abrir segunda-feira e como ele abrir segunda-feira. Se ele abrir com um gapzão aqui embaixo,
É bem provável que ele vá cair, mas talvez ele tente corrigir um pouquinho e depois caia. Aí eu vou ter que ver no momento. Certo? O stop ideal para quem vai vender aqui seria no fundo, aqui. Aqui é o stop ideal, esse aqui. Então é um stop um pouco mais caro, que é o tamanho daquele candle lá, né? Do semanal. Então esse seria o stop. Beleza? Então resumindo o vídeo. Vender milho, é hora de vender milho? Bem provável. O gráfico indica que sim. O gráfico de 60 minutos já está vendido, 120 já está vendido, o diário já está praticamente vendido, porque a média está cruzando para baixo. Aqui a gente tem o estocástico aqui cruzando para baixo também. Tá? A gente tem aqui, não chega a ser uma divergência, mas a gente tem esse topo aqui, e esse topo aqui embaixo é um topo mais baixo, então está mostrando, né, esse movimento aqui. Eu sempre pego a linha errada. Está mostrando, olha, refei de novo, que ele está com uma tendência baixista, fica fácil de ver aqui, está querendo virar para baixo. Então, no diário também está vendendo, e no semanal ele ainda não está vendido, mas ele já fez um candle forte vendedor. Ia ser mais bonito se esse candle tivesse um pavio rompendo esse pavio aqui, e aí sim que ele seria a famosa estrela cadente, ó, lá no topo e vindo. Esse candle aqui já foi um candle vendedor. Olha o tamanho do pavio, ou seja, olha o quanto os vendedores empurraram para baixo neste movimento aqui, e olha quantos compradores tentaram empurrar para cima, fazendo uma espécie de cabo de guerra. Tu vai ver que esse time aqui, que não está aparecendo porque só deixou o rastro, é muito mais forte do que esse time aqui. Ao contrário desse aqui, porque o pessoal abriu aqui, tentou empurrar para baixo, e esse time que falou, opa, não, vamos embora, empurrou e levou todo mundo para cima. Então aqui os vendedores mostraram muita força, que foi na região de 80 ali, R$80, 80 e poucos. Então se romper esse candle, os compradores são derrotados nele. Então bem história em quadrinho assim, mas fica fácil de entender. E os vendedores começam a ganhar força aqui para tentar chegar pelo menos aqui embaixo, que provavelmente é onde vai encontrar uma resistência forte, por causa da média, e depois a próxima resistência seria esse topo aqui na região de 60. Então, bastante movimento para baixo. Beleza, então, pessoal? Isso seria a venda de milho. Vendendo, perdendo gráfico semanal, perdendo fundo. Cuidado com a velocidade da queda, vai cair rápido e depois cuidado com isso. Tá? Média móvel cruzando para baixo, tudo certo, no diário, no semanal. Tentem, se for vender, tentem colocar stops em tempo gráfico menor, mas também não coloquem em tempo gráfico muito curto. O cara colocar um stop aqui, se eu chegar a vender terça-feira ali e colocar um stop aqui, tem que levar em consideração que a chance de ser estopado aqui é muito maior do que o cara que colocou um stop aqui atrás, porque ele pode fazer esse movimento aqui, começar a cair, voltar, tentar romper esse topo aqui, não conseguir e cair de volta. E aí o cara que vendeu aqui colocou o stop aqui atrás e fala, mas eu vendi e não deu certo, só fui estopado. Sim, porque o teu stop estava muito curto. Mesma coisa, se eu botar um tempo gráfico de 15 minutos, fica mais curto ainda. Eu posso vender aqui e colocar um stop aqui atrás, de 1 ponto. E ele pode abrir, fazer isso aqui, vir aqui na média e cair de volta. Então, quanto maior o tempo gráfico, é a famosa frase, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele é, tem menos ruído, tem menos aquela chacoalhada que dá, ele é muito mais assertivo, porém, os stops são maiores, e obviamente o movimento também é maior. O cara que comprou rompendo esse topo aqui, ele ficou posicionado mais de um mês e ganhou 14 pontos. E bem tranquilo, um movimento bonito. Aqui comprou no pullback, também bem tranquilo, um movimento bem tranquilo com 20 pontos para cima. Fácil de enxergar, fácil de operar. Qual que é o problema? Os stops, 6, 7, 8 pontos. Beleza? Então, meu voto é de ter movimento de venda. Mas lembrem, não dá para ficar atrelado a isso. Um bom trader, um bom especulador, isso aqui a gente não faz nada mais do que especular preço. Eu não estou comprando milho físico, não estou comprando sociedade de uma empresa. A diferença é diferente, eu vim aqui comprar Rio 3, que eu vou estar sendo sócio da empresa numa certa participação. É bem diferente. Que aí tem outras coisas que eu posso analisar. Agora, só especular preço de contrato futuro é isso, é especulação. Então,
A especulação minha, a minha projeção é que ele está fazendo um movimento de venda, de correção, até onde vai, eu acho que pelo menos na região de médias móveis. Então aqui no 71, aqui no semanal, é o meu primeiro ponto de dizer que é onde ele talvez vá. E até vou botar uma linha aqui. Segundo ponto, aqui nessa região desse topo aqui. Beleza? Cuidem os stops, quem for vender, quem for continuar comprado vai embora. E o que eu ia falar e acabei não falando é, o especulador não pode ficar atrelado que nem eu falo, é cavalo com uns tapa-olho aqui do lado, né? A gente tem que estar sempre disposto a mudar de opinião. Se segunda-feira, terça-feira começar a subir de novo, é compra. Foi um candle aqui, foi uma semana vendedora, final de mês, tudo mais, mas o movimento é compra. Um exemplo disso, boi. VGI Foot, é o que eu tenho falado há bastante tempo. E aí deixa eu botar no gráfico diário, eu acho que é o diário. Ó. Esse movimento aqui foi um movimento que ele tentou vender, mas não conseguiu, depois rompeu para cima, e aqui ele está fazendo um movimento bem parecido. Eu estou até comprado no boi. Mas lembra que eu saí fora aqui, por quê? Porque eu olhei o gráfico semanal, e olha o gráfico semanal do boi, foi um candle bem parecido com aquele que está no milho. Um candle bem vendedor, que poderia ser uma estrela cadente, que eu falei, opa, isso aqui pode ser momento de venda no boi. O pessoal pode estar querendo vender boi, então rompendo esse fundo aqui eu estou fora. Procurei por outros candles parecidos, quase não achei. Então pode ser que isso aconteça. Mas não aconteceu, até que eu saí fora aqui achando que ia cair. Não caiu, começou a subir de novo na próxima semana. O que eu fiz? Olhei para o gráfico diário aqui e fui lá e comprei boi. Então dormi sexta-feira falando, segunda-feira acho que boi cai. Segunda-feira começou a subir, o que eu falei? Boi vai subir, vou comprar boi. Comprei boi, estou posicionado aqui a 21,20 mais ou menos. Estou posicionado no boi aqui. Então, não tem problema nenhum em mudar de ideia, porque a gente está especulando. O mercado é dinâmico, uma hora sobe, uma hora desce. Então, quando subir, a gente acha que vai subir. Quando está descendo, a gente acha que vai descer. Então, é bem normal isso. O bom é quando a gente acerta. A gente vai errar muito. E é por isso que é importante o stop. E geralmente o stop de acordo com o movimento. Então, um movimento muito volátil, o stop tem que ser maior. O movimento mais curtinho, o stop é mais curtinho também. Então, ajustando o stop, o momento e a leitura ali, tu vai perder bastante. Vai perder várias vezes, vai errar, vai estar errado várias vezes. A gente não tem como estar certo sempre. Mas, às vezes que acertar, geralmente ganha mais. E aí já entra toda a gestão de gerenciamento de risco. Né? Eu mostrei para vocês sexta-feira. A minha média de acerto é 66%. Então, 30% das vezes eu estou errado. Quase 40% das vezes eu estou errado. Mas as outras 60% eu estou certo. E ainda assim eu saio com lucro bem maior que 50%, digamos assim. Por quê? Porque eu acerto e ganho muito mais do que quando eu perco. Essa é o segredo. Eu posso acertar uma vez. É o cara que vai fazer estratégia do pozinho do roxo lá. Eu às vezes faço isso. O cara fica comprando put o ano inteiro. Gastando 50, 100, 200 reais. Comprando put o ano inteiro. Vai comprando. Todo mês vai perdendo um pouquinho. Às vezes vende uma put um pouco mais curta. Vai tentar pegar o prêmio tu compra put mais longa de BOV ou de outro ativo. De BOVA, né? BOV. De BOVA. Para quê? Para que quando o Ibovespa cair, tu vai ter pego ao longo de um ano, tu vai ter perdido, vamos supor, 500 reais, 1.000 reais ao longo de um ano fazendo seguro. Se nada acontecer, tu fez um seguro de 1.000 reais e não aconteceu nada, tu perdeu o dinheiro do seguro. Se acontecer um coronavírus, tu vai ter feito aquele seguro de 1.000 reais, mas aqueles teus 1.000 reais vão te gerar 15, 20 mil reais num movimento só. Então, olha o gerenciamento de risco. Tu perde um monte em percentual. Vamos supor que tu perca 90% das vezes, mas os 10% que tu acerta te dá um lucro imenso. Então, eu perdi 1.000 reais durante o ano e quando eu ganhei 10 mil reais. Ou seja, só com o que eu ganhei, eu posso, durante 10 anos, de novo, continuar fazendo a mesma coisa que eu já saí no 0 a 0. E durante 10 anos, com certeza, vão haver dias e períodos que o mercado vai cair bastante de novo. E se continuar fazendo isso durante os 10 anos, vai ter um momento que tu vai ganhar mais 10, 15 mil reais.
Então, no final da história, tu tem um percentual de acerto extremamente baixo, um percentual de erro muito grande, porém, quando tu acerta muito grande. Mais uma vez provando que o gerenciamento de risco não é taxa de acerto, e sim o quanto tu ganha. Se eu ganhar 100 mil reais quando eu acerto e errar e perder 10 reais quando eu erro, eu posso errar 99% das vezes. Quando eu acertar, eu vou ganhar dinheiro. Pega uma analogia bem besta, pega uma Mega Sena, o cara passa a vida inteira apostando na Mega Sena. Quando acerta, ganha 200 milhões. O cara não gastou 200 milhões durante a vida inteira apostando. Gastou, sei lá, quando muito, alguns milhares, nem isso. De 3 em 3, 5 em 5, nem sei quanto é que tá, porque eu não aposto. Acho um erro gigantesco, mas foi um exemplo bem fácil de entender. Beleza? Sem mais delongas, o vídeo de hoje era isso. Hoje, domingo, um dia um pouco mais tranquilo. Amanhã é feriado, talvez eu grave outro vídeo. Só pra... achei interessante esse ponto que eu tava dando uma estudada. Eu sempre chego no final de semana e eu dou uma estudada no mercado inteiro. E aí eu achei interessante gravar o vídeo sobre como operar vendido e se é hora de vender no milho. Vender o milho, né? Beleza, pessoal? Valeu, brigadão. Um bom feriadão para todo mundo, um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.